Olá, corredores e corredoras, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Quilômetro 41, o podcast do corredor amador. Eu sou o André Moraes, sou médico e corredor, estou aqui com o Murilo Gruschwitz, treinador de corrida e corredor, e hoje a gente vai falar sobre um assunto que está em alta, um assunto que a gente tem estudado, tem se debruçado, está na boca do povo. Vamos falar de VO2 máximo. Então vamos falar aqui primeiro o que é, qual é a sua importância, qual é a importância para a longevidade, qual é a importância para a corrida. Um ponto muito importante, ele é o que mais importa, é a única coisa que importa para determinar a sua performance. E vamos depois também dar algumas sugestões, lembrando que não é recomendação de treinamento, mas alguns exemplos de treinos que conseguem melhorar, dar aquele boost no seu VO2 máximo. Tudo bem, Murilo? Tudo ótimo, André. Fala, ouvintes. Prazer estar novamente aqui com vocês. Hoje o tema é muito relevante, aí como o André muito bem já resumiu, né, e abrangeu. Então, vamos lá, VO2 máximo. Vamos falar um pouquinho sobre esse termo que eu acredito que muita gente tem uma ideia do que significa, mas talvez não saiba com exatidão. E também o quão importante ele é, ou não, né? Exato. Bom, primeiro vamos começar pela definição. Então, VO2 máximo é a máxima capacidade do nosso corpo de consumir oxigênio. Então, vamos imaginar o seguinte, a gente vai respirar, o ar vai entrar no nosso pulmão, esse ar vai ser transferido do pulmão para o nosso sangue, né? As nossas hemácias vão levar ali o sangue lá primeiramente, essas hemácias vão chegar no coração, o coração vai bombear esse sangue, o sangue vai chegar lá no tecido muscular, esse tecido muscular vai captar esse oxigênio e vai utilizar, certo? Então, o VO2 máximo a gente quantifica em ml por quilo por minuto, certo? Então, quanto é um volume de oxigênio que a gente consegue utilizar pelo peso dessa pessoa numa determinada unidade de tempo, que aqui no caso é um minuto. Então, pode parecer uma coisa um pouco complexa, mas basicamente é uma maneira da gente medir a capacidade aeróbica de uma pessoa, de um paciente, ou de um corredor, ou de um atleta, não precisa ser corrida, né? Não sei se o Murilo tem algo a acrescentar, mas basicamente essa seria a definição. Perfeito, André. É uma medida, né, André? A melhor medida que a gente tem para capacidade ou potência aeróbica, né? Então, resumindo aqui para os nossos ouvintes, né, quando a gente pratica um exercício, a molécula ali de energia para o nosso músculo é o ATP, né? Perfeito. O ATP ele é sintetizado através ali de processos metabólicos, processos químicos que acontecem no nosso corpo. Nosso corpo pega energia, né, proveniente de carboidratos, de gorduras, até mesmo das proteínas. Diferentes processos acontecem, o ATP é sintetizado e essa é a molécula que o nosso músculo usa como energia. Nós temos vias anaeróbicas, que não utilizam oxigênio no processo, e nós temos vias aeróbicas, que utilizam o oxigênio como parte desse processo, né? Fundamental o oxigênio estar presente para esses processos acontecerem. Quando a gente vai aumentando a intensidade do exercício, né, André? Então, imagina assim, eu estou aqui conversando com você, conversando com os nossos ouvintes, o meu consumo de oxigênio está baixo. Se eu tivesse aqui embaixo de mim uma bicicleta ergométrica, eu começasse a pedalar, eu ia começar a ter um esforço maior, meu consumo de oxigênio ele ia aumentando, né? Agora vamos supor que eu estou numa esteira, já correndo, meu consumo de oxigênio é maior ainda. E se eu fosse aumentando a velocidade e ou a inclinação dessa esteira, meu consumo de oxigênio vai aumentando cada vez mais. Mas espera aí, Murilo, será que o meu consumo de oxigênio aumenta até o infinito? Não. A gente tem um limite. Tem um momento em que o consumo de oxigênio ele se estabiliza, né? Então, nesse ponto é que a gente encontra o valor do VO2 máximo daquele indivíduo, né? O máximo consumo de oxigênio, ou seja, é a máxima quantidade de oxigênio que aquela pessoa consegue absorver, né? Inspirar, transportar e utilizar nas células musculares. Então, é legal falar isso porque, assim, André, são vários fatores envolvidos na quantificação desse volume máximo de oxigênio utilizado, que seu corpo é capaz de absorver, transportar e utilizar. A gente tem ali questões pulmonares, qual o tamanho do pulmão daquele indivíduo? Nós temos questões do coração, então quanto sangue, por exemplo, aquele coração consegue ejetar a cada vez que bombeia, né? Quão capaz nossos vasos sanguíneos são de transportar sangue,
né? A gente tem várias ramificações, a gente tem vários capilares sanguíneos, qual quantidade de hemoglobina que a gente tem no nosso sangue, que é a célula que transporta oxigênio, e o quanto os nossos músculos são capazes de absorver e utilizar esse oxigênio para produzir esse ATP. Então, quantas mitocôndrias, né, aquelas fábricas de ATP, a gente tem ali dentro do nosso músculo. Então, são vários fatores envolvidos. Então, é uma medida multifatorial, né? A gente tem várias coisinhas ali que interferem na quantidade de VO2 máximo da pessoa. Sobre esse ponto, Murilo, é importante a gente dizer, tudo isso é importante. Então vamos supor um paciente hipotético aqui que ele tem um enfisema pulmonar. Então o pulmão dele é muito baqueado aí por anos e anos e anos de tabagismo. Ele vai ter um VO2 máximo, ele talvez é limitado ali pela capacidade pulmonar dele, né? Ou eventualmente alguém que tem uma anemia, então que tem uma deficiência de hemoglobina, ou ele tem uma hemólise, que é a destruição das hemácias, né, que são as células que transportam o oxigênio por meio da hemoglobina. Enfim, tudo isso pode ser um limitante. Mas o que eu acho interessante dizer, Murilo, é que eu fui atrás dessa informação e, assim, o grande determinante, mais de 90%, é o coração, é a capacidade da sua bomba, né? Então, que depende de alguns fatores. Então, o débito cardíaco, que é o quanto de sangue seu coração consegue ejetar, consegue mandar para os seus tecidos periféricos, ele depende da capacidade de contratilidade desse coração, então quão robusto é essa musculatura, também depende da frequência cardíaca, né? Então a contratilidade, e também depende de outros fatores, como resistência periférica, mas isso eu acho que é menos importante. O mais importante é entender que a bomba tem que ser forte e ela tem que ter a capacidade de bater com uma certa frequência, lembrando que tanto a contratilidade quanto a frequência cardíaca caem ao longo da vida. E isso é um principal determinante do porquê que o nosso VO2 máximo vai reduzindo mais pronunciadamente após os 40 anos, mas já aos 30 anos isso pode acontecer. A gente vai falar um pouquinho depois que tem como a gente tentar lentificar esse processo. Então, assim, a capacidade cardíaca de longe é o mais importante, mas óbvio que todas essas outras coisas são muito importantes também. Perfeito, André. E agora, só puxando um gancho também, você falou da unidade de medida, né? Que é mililitros por quilo por minuto, né? Essa é a unidade de medida relativa, né? A gente pode encontrar em alguns lugares as pessoas falando em valores absolutos, né? Em litros por minuto. Mas isso não é tão legal assim, né? Então, caso o nosso ouvinte se depare com esse dado, etc., vamos supor que um consumo de 3,5 litros por minuto de oxigênio, tá? Então, são 3.500 mililitros. Isso para uma pessoa de 80 quilos é uma coisa, para uma pessoa de 60 quilos é outra. Então, só fazendo o cálculo aqui, vamos supor, 3,5 litros por minuto para uma pessoa de 80 quilos, significa 43,75 mililitros por quilo por minuto. Agora, já para uma pessoa de 60 quilos, isso significa 58,33 mililitros por quilo por minuto. Então é importante essa unidade de medida ser relativa mesmo, como você falou, porque o valor absoluto para uma pessoa mais leve significa ali por quilo corporal um consumo de oxigênio muito maior. Exatamente. E aí, Murilo, acho que é muito interessante a gente começar, já que a gente está falando de números, a dar uma cor aqui sobre o que seria, né, um VO2 máximo. Isso é importante sempre lembrar que tem que ser relativizado com a idade. Então, existem tabelas em que mostram a sua idade. Se você, dentro da sua idade, você está na média, você está abaixo, você está acima, né? Mas, obviamente, a gente não vai falar aqui de todas as faixas etárias, então a gente trouxe valores médios, né? Então, quando a gente fala de atletas de elite, a gente está falando aí de VO2 máximo acima de 70 ml por quilo por minuto. Então, realmente são aquelas pessoas diferenciadas. Então, maratonistas profissionais, os 3 principais esportes, eu até achei essa informação, achei bastante interessante. É o ciclismo de endurance, então os ciclistas do Tour de France, não só do Tour de France, né, mas o Tour de France é o grande palco aí, né? Os maratonistas, né, e ultramaratonistas, e o cross-country, o esqui cross-country, que é basicamente aquele esqui que você anda no plano, em que você depende de você se impulsionar. Não é aquela descida que depende muito mais da habilidade de você lidar. Né? Você vai no plano e você tem que se levar. Então, também é uma prova de endurance, né? A prova de endurance aí dos lugares onde o esqui é um esporte... é um esporte disseminado, né? Corredores amadores aí na média entre 40 e 55. Então, você está pegando aí pessoas que são praticantes de esporte, fazem atividade física aeróbica regular, você já consegue aí chegar nessa faixa acima de 40 e 55, e os sedentários aí abaixo de 35.
Uma coisa Uhum. interessante, Murilo, um dado que eu achei, que isso eu acho que é uma das coisas mais interessantes para a gente já começar a fazer o link entre o VO2, que vai muito além de performance, vai muito além de pace, vai muito além da corrida propriamente dita, tem muito a ver com saúde. Quando você pega um Total. VO2 máximo abaixo de 30, a pessoa já está numa faixa em que ela pode começar a ter limitação para atividades da vida diária. Então é aquela Uhum. pessoa que é sedentária e ela está acostumada aí a andar 2 quarteirões para ir até a padaria, mas se nesse percurso tiver uma leve inclinação, ela já não consegue mais. É aquela Sim. pessoa que tá num shopping, o elevador quebrou, tem que subir um lance de escada, não consegue subir um lance de escada. Então a pessoa Uhum. começa a ter limitações para a sua vida básica, coisas básicas do dia a dia. A pessoa começa a perder Uhum. funcionalidade. Exemplos que eu acho que são mais ilustrativos, que mexem um pouco com o emocional. Não consegue mais brincar com o seu filho. Não consegue chutar uma bola para ele chutar de volta. Se você for uma pessoa mais velha, tem um neto, não consegue brincar mais com o seu neto. Então realmente começa a ter um Uhum. impacto muito grande em qualidade de vida. E é por isso que isso tem sido amplamente estudado. A gente vai voltar nesse ponto. E Uhum. basicamente esses são os valores. Os grandes, né, os maiores VO2 da história da humanidade aí são algo próximo ou ligeiramente acima de 80. Eu achei esse dado aqui, não sei o quanto confiável ele é, de que Uhum. o Kipchoge, né, o único maratonista da história a correr uma maratona abaixo de 2 horas, tinha um VO2 estimado de 80 ml por quilo por minuto, que é um absurdo, tá? É Uhum. uma coisa completamente fora Sim. da curva. Sim. Eu vou trazer alguns dados curiosos aqui também, mas antes, André, você tem ideia mais ou menos a idade do nosso público aqui? Uns 30, 40 O anos, principal 45, é mais ou entre menos? 30 e 50. Isso é o 30 e grosso do 50. nosso público. Legal. Eu tô com um livro aqui de Fisiologia do Exercício, um livrão bem bacana. Tem uma tabelinha aqui, né? Então, só exemplificando aqui para os nossos ouvintes. Então, eu vou pegar aqui a faixa de 30, 39, 40, 49 anos, tá? Para um homem de 30 a 39 anos, um VO2 na média seria algo em torno de 31 a 42, tá? Tá. Um VO2 já bom, de 42 a 50, excelente acima de 50, tá? Um Certo. homem de 40 a 49 anos, para estar dentro da média, teria um VO2 de 27 a 39, um bom de 39 a 45, acima de 45, excelente, né? Uhum. E para mulheres de 30 a 39, um na média aqui, VO2 na média, 30 a 39, 28 a 37, 37 a 45 bom, excelente acima de 45. E finalizando, de 40 a 49 anos, mulheres, na média 25 a 35, bom 35 a 42, acima de 42 seria um VO2 excelente. E aí, de curiosidade, André, eu achei aqui, segundo o Guinness, né, o VO2 máximo mais elevado já registrado na história foi de um ciclista, como você muito bem falou ali, dos esportes de endurance, né, onde os maiores valores são encontrados. É um ciclista norueguês chamado Oscar Svendsen. O VO2 dele foi de 97,5. Então, assim, Coisa um absurda. absurdo, né? E aí, André, um outro dado curioso, a gente vai falar disso mais para frente, né? O quanto o VO2 máximo ele interfere na nossa performance esportiva, mais especificamente na corrida, o quanto ele é Uhum. importante ou não. E aí eu encontrei um dado aqui que parece que para atletas amadores, o VO2 máximo ele é ainda mais determinante de desempenho, né? Ele é mais importante para determinar o desempenho. Então, por exemplo, vamos pegar uma prova de 10 quilômetros aqui para exemplificar. Pessoas que fazem essa prova de 10 quilômetros para 50 minutos, comparadas a pessoas que fazem essa prova de 10 quilômetros para 40 minutos, é bem provável que haja uma diferença bem significativa no VO2 máximo Uhum. desses corredores, tá? Só que quando a gente pega atletas mais experientes, atletas de performance mesmo, profissionais, parece que o VO2 máximo ele já não difere tanto entre esses atletas, ou Ah, ele já não é mais tão determinante assim. uhum. Outros fatores acabam entrando mais em cena, que a gente vai falar desses fatores também. Então, aí, só como exemplo curioso, não sei também o quão real é esse dado, mas naquele projeto lá que o Kipchoge entrou da Nike para bater as 2 horas na maratona, Uhum. havia vários pacers ao redor dele. Se não me engano, Uhum. foram 16 pacers. E olha só que interessante. Todos eles ali, teoricamente, são atletas que têm uma capacidade fisiológica de correr uma maratona para perto de 2 horas, certo? Certo. Porque no máximo ali 2 horas e 5, 2 horas e 10, porque aqueles atletas se revezaram ao longo do trajeto. Uhum. Mas desses 16 atletas,
analisando o VO2 máximo deles, esse VO2 máximo variou de 62 a 84. Ou seja, uma baita diferença. Mas mesmo assim, a performance deles era muito semelhante, tá? Um outro exemplo interessante foi daquela corredora Paula Radcliffe, sabe? A britânica que foi recordista mundial da maratona por muito tempo, com um tempo de 2 horas e 15 e 25 segundos. Ela bateu esse recorde em 2013, esse recorde ficou, se não me engano, acho que mais de 10 anos antes de ser quebrado. E ela, em 1991, com 17 anos de idade, ela já tinha um VO2 máximo de 70, muito alto para uma mulher. Muito alto. E em 2003, quando ela bateu o recorde, quando ela tinha, deixa eu ver aqui, 12, ela tinha 29 anos quando ela bateu o recorde, o VO2 máximo dela também era 70, ou seja, ela conseguiu manter esse VO2 máximo por conta do treinamento, mas a performance dela melhorou bem significativamente. Ou seja, peraí, o VO2 máximo dela não mudou, até porque ela envelheceu, né? Então, teoricamente, ela conseguiu manter ali com o treinamento, mas a performance dela melhorou bastante. Então, aí a gente já levanta gancho para o que a gente vai falar mais para frente também. Perfeito, Murilo. Eu queria só, antes da gente partir para essa parte especificamente de performance, falar um pouquinho como mensurar, que a gente começa a falar número aqui e as pessoas devem estar pensando, pô, mas como será que... Qual que é o meu VO2, né? E como que a gente pode medir, Murilo? Falando aí da medida direta e das medidas indiretas. Mas começando pela Legal, direta, André. que é o padrão ouro, né? Perfeito. André, vamos lá. Padrão ouro para quantificar VO2 máximo é um teste ergoespirométrico, né? Ou um teste cardiopulmonar de esforço, né? Geralmente realizado em esteira. Há protocolos que realizam esse teste em bicicleta ou até outros equipamentos, por exemplo, remo e etc., mas mais usualmente em esteira. Basicamente, para quem está nos ouvindo, é aquele teste que a pessoa usa uma máscara e corre na esteira de forma progressiva, com inclinação sendo aumentada e ou velocidade, né? É muito semelhante ao que normalmente a gente faz como um check-up cardiológico, que normalmente se pede apenas o teste ergométrico, mas o teste ergoespirométrico é mais complexo. Essa máquina que tem um tubo que leva os seus gases inspirados e expirados para uma máquina que vai analisar, quantifica quanto oxigênio você inspira e quanto gás carbônico você expira, exatamente para tentar quantificar em qual momento você atinge ali o platô de máximo oxigênio captado, né? Então lembrem-se daquele exemplo que eu falei lá no comecinho. A gente vai aumentando a intensidade do exercício, mais oxigênio vai sendo captado. E chega um momento em que eu não consigo mais, eu entro num momento de estabilização desse VO2 máximo. Ah, Murilo, mas depois eu não consigo mais correr? Você consegue, mas você não consegue mais manter esse esforço por muito tempo. E outras vias de produção de energia que são agora anaeróbicas começam a tomar cena, começam a ter mais relevância para se manter aquele exercício. Mas aí a gente está falando de uma intensidade de exercício que já não é mais suportada por muito tempo, no máximo ali 3 minutos, 5 minutos estourando, e depois a gente já interrompe o exercício. Então, o padrão ouro para quantificar é o teste ergoespirométrico, mas a gente tem algumas outras formas. Então, a gente tem alguns... na verdade, a gente tem milhares de testes que a gente pode realizar em campo, né? Ou seja, num parque, na rua, etc. Por exemplo, teste de Cooper de 12 minutos, a gente pode Posso só avaliar... falar algumas coisinhas sobre espirometria? Claro. Então, assim, a ergoespirometria, como o Murilo falou, a gente, só para botar um pouquinho de luz aí, mais ou menos, porque eu acho que é uma coisa que às vezes pode parecer complexa e sinceramente não é tanto. Basicamente, gente, por que da máscara? Né? Qual que é a lógica do exercício, do teste? Você tem uma máscara em que você tapa o nariz, eu já fiz, né? Então, você tapa o seu nariz, coloca um clipe no nariz, coloca uma máscara que vai fechar aqui, certo? E aí, ele vai saber o seguinte, ele mede quanto de ar está entrando, ele sabe o volume total, e a gente sabe que no ar, no oxigênio, ao nível do mar, a gente tem 21% do ar é oxigênio. Então você pega aquele volume, faz a conta de 21% vezes o volume do que está entrando, e depois você mede o CO2 que está saindo e você consegue saber do que entrou, o quanto que foi absorvido e devolvido sob a forma de CO2. E aí, fazendo essa diferença, você só consegue falar, olha, consumiu tantos ml de oxigênio. Você consegue contar isso certinho. E aí, durante esse incremento, então, quando eu fiz, foram incrementos de velocidade a cada 2 minutos. Você começa bem tranquilinho, vai subindo a cada 2 minutos. E ele vai vendo que, conforme você vai subindo a intensidade, você vai subindo a velocidade,
cada vez mais CO2 está saindo. Ou seja, você está percebendo que aquele corredor está consumindo uma quantidade cada vez maior de oxigênio. Até que chega num dado momento em que você incrementa a velocidade, mas a quantidade de CO2 que sai não muda. Ou seja, você chegou no limite de absorção de oxigênio daquele corredor. Ponto. Este ponto é o seu VO2 máximo. E aí ele vai lá e quantifica o valor o valor do VO2 máximo. Só para ilustrar, isso aconteceu comigo num pace de 309. Tá? Então, assim, aproximadamente 19 km por hora, minha frequência cardíaca de 181. A minha frequência cardíaca máxima chegou a 185, então você até pode ter um pequeno incremento de frequência cardíaca após o VO2 máximo. Não é a mesma coisa VO2 máximo e frequência cardíaca máxima. Não é. Porque como o Murilo já falou, chega num determinado momento e você vê como é breve, né? Eu cheguei no VO2 máximo no pace de 309 e eu parei de correr, ou seja, o teste foi interrompido, considerando o esforço máximo, num pace de 3. Ou seja, um incremento bem pequenininho. Então é muito perto da sua frequência máxima. De 181 para 185, eu só cheguei nesse patamar. Então, é só para ilustrar, mais ou menos, como que funciona. Eu acho que isso é bem simples. E aí tem todas as curvas que são super complexas que eu estou vendo aqui, que eu, sinceramente, nem sei interpretar. Eu não sou fisiologista, né? Mas tem toda uma curva e tudo mais. Só para a gente ilustrar. Perfeito, André. Maravilha. Então, isso aí é o padrão ouro, né? É um teste que hoje em dia você consegue fazer em alguns laboratórios, você consegue fazer em clínicas especializadas em medicina do esporte. É um teste que acaba sendo um pouco mais difícil de se acessar por conta do preço, né? Do valor. Mas a gente tem algumas outras formas, né, André? A gente tem, como eu falei, os testes de campo, a gente tem N, né, formas. Eu trouxe duas aqui. Uma é o teste de Cooper, né? Então você correr a maior distância possível, percorrer a maior distância possível em 12 minutos, né? Então, e aí tem uma continha que o seu VO2 máximo é igual a distância que você percorreu, né, durante esse teste, menos 504,9. Pega esse valor e divide esse valor por 44,73. Então, esse seria o VO2 máximo estimado para essa pessoa. Então, um exemplo aqui de uma pessoa que percorreu durante 12 minutos 2,4 quilômetros, né, 2.400 metros, é a distância em metros, tá? Teria um VO2 máximo aproximado ali de 42,4, ok? E aí, um outro exemplo, André, esse é um teste interessante que, por exemplo, alguns colegas personais utilizam, né, com seus clientes em ambiente ali domiciliar, em condomínios, etc. É um teste que acaba sendo um pouco mais tranquilo de você fazer com pessoas talvez idosas e tudo mais, que é um teste de subir e descer de um banco, né, o Step Test de Harvard, o nome. Então você pega um banco ali com altura de 40 centímetros para homens e 33 centímetros para mulheres, né? E você pede para que essa pessoa suba e desça desse banco por 5 minutos, a uma cadência de 30 passos por minuto, tá? E aí você vai aferir a frequência cardíaca depois do primeiro minuto, depois do segundo e no terceiro minuto de teste. E aí o VO2 máximo ele é quantificado com... Você pega ali... você pega oh, meu Deus, 35 minutos... Você pega as frequências cardíacas. Bom, a conta é meio complexa, eu não vou explicar aqui, mas assim, você multiplica por 100, depois divide por 2 vezes a soma dessas frequências cardíacas aferidas no primeiro, segundo e no terceiro minuto, e aí você também tem uma estimativa do VO2 máximo dessa pessoa. Ou seja, a gente tem várias formas, e hoje em dia, com os relógios, né, esportivos, os smartwatches que a gente utiliza, seja um Apple Watch, seja um Galaxy Watch, seja qual for, seja um Garmin, um Polar, etc., a gente sabe que esses relógios têm ali alguns algoritmos que tentam também estimar o seu VO2 máximo utilizando informações de sua frequência cardíaca, de seu pace durante os seus treinos, das provas que você faz, ele vai estimando. Quais são exatamente os algoritmos? Eu desconheço essa informação, não sei se isso é proprietária, divulgado. né? Cada relógio, cada um tem o seu software, inteligência artificial, coletam dados de populações extensas para tentar... o fato é que está ficando cada vez melhor, né? Exato. Tá ficando cada vez melhor. Eu ainda olho isso com uma certa ressalva, né, André? Porque, assim,
depende de vários fatores, né? Depende que o GPS esteja super bem calibrado, que Com a frequência certeza. cardíaca esteja sendo aferida corretamente. Então, assim, é interessante? É interessante. Poxa, qualquer um fica animado ali se o Garmin vibrar e falar que você atingiu um novo VO2 máximo. Uhum. Mas, assim, não pode levar isso tão à risca ou se preocupar se, de repente, o seu VO2 máximo aferido pelo relógio caiu, né? Eu sempre Uhum. brinco assim, a gente vai falar, né, de outros fatores que também influenciam na performance, o quanto o VO2 máximo é importante ou não para a performance, mas assim, eu sempre falo, o mais importante para você quantificar o quanto um processo de treinamento está sendo efetivo ou não são os seus resultados, né? O quanto você Uhum. está se sentindo bem, o quanto você está Uhum. performando ali nas suas provas-alvo, atingindo ou não os seus objetivos, como, por exemplo, emagrecer ou não. Então, acho que o resultado é É. sempre mais expressivo de quanto está sendo eficiente, né, o seu treinamento. Mas tem que ficar com um pouquinho de É. ressalva, mas é super interessante, como você falou, a tecnologia está melhorando e aos poucos a gente pode confiar cada vez mais nesses dados também. O que eu percebo, Murilo, assim, o que eu acho, na verdade, é assim, para você fazer uma medição e falar assim, pô, eu quero saber meu VO2 máximo, com esse VO2 máximo, dá para fazer isso também. Eu vou colocar numa calculadora e vou conseguir prever qual é a prova, qual é o meu ritmo potencial numa maratona. Dá para fazer isso. Se você tem esse interesse, faça um ergo Uhum, espirométrico, né? Não adianta, uhum, né? Agora, se o seu interesse que eu acho que é o mais interessante, na verdade, é fazer uma medida relativa, se você está melhorando, pensando em saúde, pensando em performance, eu acho que tanto o teste de 12 minutos, quanto esse teste alternativo, né? Eu até vi um uhum. vídeo recente aí de uma idosinha de 80 anos, eu acho 85. Ela não estava conseguindo mais nem levantar. Ela fez 45 dias de reabilitação. E aí tem o vídeo dela Uhum, antes e depois. Assim, em 45 dias ela levantava da cadeira com uma facilidade assim absurda. Não, então assim, para uhum, às vezes uma pessoa que está com uma debilidade, um teste subjetivo desse está mais do que suficiente. Você está mostrando que ela está tendo um incremento de qualidade de vida, né, de potência aeróbica, até de potência anaeróbica. Então assim, eu acho que para efeito comparativo é interessante. Uma curiosidade, com certeza. o Garmin, assim, eu converso com vários amigos, né? Eu tenho um Garmin e o meu subestimou meu VO2. No dia lá da Uhum, esteira foi mais alto do que o Garmin mostra. A maioria dos meus amigos sempre falam que o Garmin superestima. Então, assim, é uma coisa muito individual. Acho que tem outros fatores, enfim. Acho que não dá para você se guiar e falar assim, o meu VO2 máximo é tanto, né? De uhum, qualquer sim. forma, eu acho que é isso. Se você quer um número exato, faça o ergo espirométrico. É caro. Acho que eu paguei, se eu não me engano, R$ 900, tá? Mas eu fiz Uhum, num lugar que tem um grande renome. Se você pesquisar, talvez você ache por um preço um pouco menor, né? É uhum. caro, mas hoje em dia é o preço de um Exato. tênis é metade do preço de um tênis de um super tênis, né? Acho que Uhum, e é o preço de um, sei lá, de um Nova Blast, que é o tênis que eu uso como treino básico assim. Então, é uhum, caro, é inegável que é caro. Eu sei que pra muita gente é um dinheiro inacreditável, mas pra quem é fissurado também não é R$ 10.000, que seria uma coisa proibitiva, que ninguém faria. Quer uhum. dizer, ninguém, eu não diria, mas a maioria das pessoas não faria. Eu E queria. também Pode. pensando, né, André, desculpa te cortar, pensando também, né, com a frequência que você vai precisar realizar esse teste, né? Não é um teste que Uhum. você vai realizar todo mês, Não. né? Se você está se preparando, sei lá, para uma maratona, você pode fazer esse teste No legal, máximo você pode fazer no anual, né? começo e no final do ciclo, você pode fazer anual para determinar até suas faixas de treinamento, né? Você pode, como a gente já falou no episódio sobre faixas de treino, né? Zonas de treinamento, você pode prescrever zona de treinamento por percentual do VO2 máximo, é uma forma também, né? E acaba sendo uma forma bem interessante, bem precisa também, então assim, você vai realizar com uma frequência relativamente baixa, né? Exato. Então os R$ 900 acabam se diluindo, né, no tempo. Com certeza. Murilo, eu queria falar rapidamente então sobre, acho que talvez um dos interesses maiores dos ouvintes, o seu efeito sobre a longevidade. Então, tá Uhum, pipocando o estudo um atrás do outro, mostrando o benefício do VO2 em qualidade de vida. A gente já falou aí no último episódio sobre, na verdade, no penúltimo episódio sobre o envelhecimento, que o VO2 é um determinante de health span e lifespan. Então, uhum, ele determina maior sobrevida, né? Então diminui a mortalidade por todas as causas, isso é muito interessante, não é apenas cardiovascular, então diminui mortalidade, inclusive de risco de neoplasias, alguns estudos estão começando a mostrar. Então, assim, você vai melhorar a sua saúde como um todo, né? uhum, Vai melhorar a saúde mental,
já tem coisa mostrando que quem tem um VO2 alto, um VO2 máximo mais alto, também tem menor risco para demência. E eu tenho uma teoria do porquê, isso é teórico, mas a pessoa que começa a ter um VO2 máximo comprometido, uma capacidade aeróbica comprometida, ela vai se isolando, ficando dentro de casa, não consegue mais ir aos lugares, ou se vai, é um grande esforço, a pessoa vai se recolhendo, vai perdendo vínculos sociais, vai perdendo performance no trabalho, vai se desmotivando, tudo isso é muito relacionado, pode até entrar em depressão, tudo isso é muito relacionado a quadros de demência. Então, assim, o benefício para a saúde está muito bem claro, muito bem documentado. Inclusive, uma coisa muito interessante, que alguns estudos estudaram pessoas que foram ex-atletas e acompanharam ao longo da vida. Tem um estudo clássico aí com os ciclistas do Tour de France, que a gente sempre fala aqui. E eles viram que esses ex-atletas, claro que alguns continuaram praticando atividade, outros terminaram, se aposentaram, sentaram no sofá. Mas esse benefício, ele tem como eu posso dizer, você meio que carrega isso para sua vida. Então, se você foi atleta durante um período longo na sua vida, de uma forma clara, você carrega esse benefício para longo prazo. Essas pessoas tiveram uma expectativa de vida muito maior do que a média populacional da região onde eles viviam. Né? Então, bastante interessante. Tem estudos semelhantes também com o pessoal do ski cross country. Tem um estudo, acho que é norueguês, se eu não me engano, que também mostra o mesmo benefício. Então, isso está muito bem comprovado. Então é isso, gente. Assim, ter uma vida saudável não é só ter um VO2 máximo elevado, mas tem se mostrado uma medida cada vez mais poderosíssima. Inclusive, só para finalizar, então, quando você ajusta, por exemplo, uma pessoa que tem um VO2 máximo, vamos supor, acima da média, e uma pessoa que tem um VO2 máximo abaixo da média. Não estou defendendo o tabagismo, mas ter um VO2 máximo abaixo da média é tão ruim quanto ser fumante. Ou seja, o malefício de um VO2 máximo baixo é tão ruim quanto um tabagista. É óbvio que o melhor cenário é que você não seja tabagista e que você tenha um bom VO2 máximo. Até porque dificilmente você vai conseguir ser um bom atleta sendo tabagista. Mas enfim, mas é desse tamanho. É só para dar uma ideia da proporção, do poder que o VO2 máximo tem, e por isso que ele está sendo utilizado. Como a própria Mariana falou no episódio, está fazendo o teste de VO2 em alguns pacientes. Claro que não em todos. Enfim, é basicamente isso. Ficou muito, muito, muito em voga também depois. A gente já citou aqui várias vezes depois que o Peter Attia, que eu acho que eu tenho, assim, até tem coisas que eu concordo, tem coisas que eu não concordo com a maneira que ele aborda a longevidade, mas eu acho que ele prestou um serviço em jogar a luz sobre esse tema, entende? Então acho que o saldo é positivo. Então, e ficou muito, tá na boca do povo, como a gente já falou. É isso, né, André? O VO2 máximo entra naquele pacote do que a gente deve poupar ao longo da vida, né? Entre aspas, né? Essa palavra, gerar uma poupança, né? Para o nosso envelhecimento. Então, o VO2 máximo ele é treinável, né? Assim como, por exemplo, força muscular, a gente aumentar a nossa massa muscular. E é interessante que a gente aumente isso ao longo da nossa vida, porque vai chegar uma hora que, naturalmente, ele vai reduzir. Né, para que a gente tenha ali uma maior longevidade, como você muito bem falou, com qualidade de vida, que é o mais importante, é fundamental que o VO2 máximo também esteja alto, né? Você falou ali da questão da queda, né, da mortalidade por qualquer causa, né? E isso é muito bem evidenciado, né? Eu acho que o estudo que melhor mostrou isso foi um estudo de 2022, uma meta-análise, que juntando ali todos os estudos que essa pesquisa analisou, foram mais de 2 milhões de sujeitos analisados ao longo da vida ali. Então, e aí se correlacionou esse maior VO2 máximo com uma menor chance de você morrer de qualquer causa, né? E aí é muito interessante. Tem um outro estudo de Harvard que mostrou que quanto maior o VO2 máximo, menor o risco de doenças cardiovasculares, diabetes, cânceres, AVC, entre outras doenças. Então, assim, é um fator realmente muito importante que merece muita atenção. Perfeito, Murilo. Então, assim, da saúde já está muito claro. Agora falando de performance. A gente já falou, gente, a melhor analogia é uma analogia que, obviamente, não fui eu que conheço, aí tá em todos os vídeos da internet que falam sobre isso. O VO2 máximo é o motor. Né? Então, assim, você tem lá a analogia de um carro de Fórmula 1. Nem sempre o melhor motor ganha. Né? Tem outras, tem a aerodinâmica, tem o piloto, que seria na corrida talvez a parte mental, ou a habilidade de correr, a mecânica de corrida, tem outros fatores, mas o motor é muito importante. Talvez seja, sei lá, 80%, 90%.
E eu acho que fazendo o link com o que você falou um pouquinho mais cedo, eu entendo que pro atleta profissional, né, a diferença seja pequena, né, assim, aliás, ou melhor dizendo, a diferença na performance relacionada ao VO2 pro atleta profissional é inferior à diferença que tem pro atleta amador, porque todos eles já têm um VO2 muito alto. Todos eles já Uhum. têm uma aptidão muito alta, provavelmente já têm um mental muito bom, já tem uma biomecânica muito boa. Então, assim, está tudo muito nivelado, né? Então, assim, agora é aquela história do o incremento marginal decrescente, né? Então, assim, para quem já tem um VO2 muito alto, talvez, conquistei mais tantos ml não vai fazer tanta diferença. Agora, pro atleta amador, é uma grande diferença. Até porque a gente já falou aqui de exemplos que pega um cara que nunca correu, começa a correr aos 35 anos. A gente não sabe qual é o potencial desse cara. Ele pode ter um Uhum. VO2 máximo de 30, porque ele é completamente sedentário, e ele vai treinar em 2 anos, ele vai ter um incremento de 20. Ele vai estar de 30 para 50. Então ele mudou da água para o Uhum. vinho. É óbvio que ele vai melhorar muito a performance dele. Entendeu? Acho que Sim. esse é um ponto interessante. Perfeito, André. Eu gosto bastante dessa analogia, né? A gente realmente encontra ela em vários lugares, né? O VO2 máximo como a potência máxima que o seu motor tem, né? Uhum. Mas aí a gente tem outros fatores que interferem, né? Então, você tem ali uma capacidade ali Uhum. de captar oxigênio e transportar esse oxigênio para os seus músculos. Mas, e na realidade, como que isso impacta no seu desempenho, na sua performance, né? A gente tem outras variáveis. E aí, Uhum. na corrida, as duas principais variáveis, André, são a economia de corrida, então, quão Perfeito. econômico você é. Então, duas pessoas, né, para correr a 10 km por hora. Uma gasta mais energia do que a outra para correr naquela velocidade, ou seja, a que gasta menos é mais econômica. E por quanto tempo você consegue sustentar uma determinada velocidade? E aí tem uma alta correlação com o nosso segundo limiar ventilatório. Então, a partir de um momento, a gente começa a ter predominância de vias anaeróbicas de produção de energia, que liberam, entre outros, o principal resíduo ali metabólico, o lactato, e a gente não consegue mais sustentar aquele exercício por muito tempo. Então, Exato. esses fatores também são muito importantes, porque, André, assim, eu e você, vamos supor que a gente tem o mesmo VO2 máximo, tá? Vamos supor que o nosso VO2 máximo seja de 60. Um VO2 máximo bom, excelente para nossa faixa etária, mas você é um atleta mais rápido do que eu, por exemplo, tá? E você é mesmo. Então, você corre mais forte do que eu. Ou seja, para o mesmo VO2 máximo, aquelas duas pessoas podem exercer uma Uhum. intensidade, né, de exercício, um trabalho diferente. Olha só Sim. que interessante. Então, isso tem a ver com a economia de corrida, né? Uhum. Você é um atleta mais magro do que eu, né? Eu sou um atleta mais pesado, estrutura Mais mais alto. pesada, mais alto. Tudo isso pode fazer com que eu não seja tão econômico quanto você. Então, talvez tendo o mesmo VO2 máximo que você, a gente tenha economias de corrida diferentes. E mais do que isso, às vezes o nosso ponto de compensação respiratória, ou seja, o nosso segundo limiar ventilatório, é, fica num ponto diferente. Talvez Uhum. o seu seja ainda mais próximo do seu VO2 máximo. Ou Uhum. seja, você consegue, de forma predominantemente aeróbica, Uhum. se sustentar por mais tempo ali, Perfeito. né? E mais próximo do seu máximo de Uhum. intensidade. Já o meu não, talvez o meu PCR, meu ponto de compensação respiratório, seja um pouco mais abaixo. Ou seja, Uhum. eu num percentual relativo ao meu VO2 máximo, eu estou um pouquinho abaixo. Então, meu PCR, de repente, é a 70% do meu VO2 máximo, o seu é 80%. Ou seja, você consegue manter a intensidade mais alta. Exato. Aí entra, né, Murilo, voltando então sobre a economia da corrida. Na economia de corrida tem a biomecânica, na economia de corrida tem se a pessoa faz fortalecimento ou não. É uma das coisas que o fortalecimento muscular já conseguiu se mostrar muito poderoso, tão poderoso quanto um super tênis ou mais, né? Então, para a economia de corrida, isso é fundamental e o que o Murilo falou é isso, né? Não importa tudo bem, você tem um baita motor, mas ele consome muito combustível. Se acabar seu combustível, você vai ficar na mão do mesmo jeito, né? A questão do limiar de lactato eu acho muito interessante, né? Até quando eu fiz o meu teste ergoespirométrico, o fisiologista falou isso para mim. Ele falou assim, André, você tem um VO2 bem alto, mas a sua transição entre o primeiro e o segundo limiar ventilatório não precisa ser treinada. Eu falei, nossa, que coisa estranha, né? E justamente isso, Uhum. porque
tem pessoas que têm um clearance de lactato, têm a capacidade de lidar com esse ambiente de uma certa anaerobiose e a capacidade de reciclar esse lactato, que são muito boas. Inclusive, tem treinamento específico para isso. Você tem treinos de limiar de lactato, em que você vai justamente treinar essa faixa, que não é VO2 máximo, é antes dele, para você sobreviver melhor a esse meio termo, né? Que já é um exercício intenso, mas ainda não é VO2 máximo. Então tem várias outras coisas. Outra coisa, a parte de resistência mental. Então isso é outro ponto importante. Você sabe que eu às vezes critico um pouco essa parte das pessoas. Eu consegui porque eu quis, eu pensei na minha mãe. Cara, se você não estiver bem treinado, você não vai conseguir. Você pode pensar na sua mãe quantas vezes você quiser, né? Mas esse é aquele incremento marginal, né? A pessoa se acostumar à dor, se acostumar ao desconforto e conseguir persistir. Aí, nesse caso, não é que a pessoa não tem capacidade para correr naquela velocidade. Ela tem, mas acha que não tem. Acha que não tem porque tem dor, acha que não tem porque está sofrendo, acha que não tem porque no meio de uma coisa fala assim, nossa, por que eu estou fazendo isso, e joga a toalha. Então as pessoas podem melhorar também nesse sentido. Com certeza. Pega um exemplo, o piloto de Fórmula 1, pega um carro que anda quase 400 km por hora. Se ele tiver medo de andar nessa velocidade, ele não vai aproveitar tudo que aquele motor pode entregar. Agora, se ele é bem treinado, psicologicamente falando também, ele não tem medo, ele sabe o que fazer, sabe fazer as curvas, etc., ele consegue aproveitar aquele motor da melhor forma possível. É o mesmo exemplo para a corrida. Eu concordo plenamente com você, André. Você pode pensar no que for. Se fisiologicamente falando você não tem capacidade para sustentar uma determinada velocidade, esquece, você não vai conseguir. Agora, se você tem capacidade, opa, peraí, então o quanto eu consigo explorar essa capacidade? Eu vou conseguir explorá-la totalmente ou não? Porque tem pessoas que a gente brinca, né? Não sabem sofrer. Então a pessoa, qualquer tipo de desconforto, já, ai meu Deus, não, vou diminuir aqui. E isso é algo treinável também. Por isso que é importante você passar por diferentes provas, você sofrer, entre aspas, nos seus treinos, né? Para você entender o quanto você é capaz, né? Isso é importante, saber lidar com o desconforto, isso é fundamental. E aí, André, desculpa. Não, ia puxar um gancho aqui para um outro tópico. Então, Manda deixa eu bala. só finalizar esse, que assim, no livro lá do Matt Fitzgerald, que a gente já citou aqui várias vezes, tem uma parte que ele fala. Eu acho que, se eu não me engano, ele dá o exemplo da Paula Radcliffe que você falou, que justamente quando ele está falando de VO2, né, e falando que ela continuou melhorando apesar do platô de VO2 dela. E ele deu um outro exemplo que eu achei muito legal. Ele falou assim, cara, se VO2 máximo fosse tudo, eu vou pegar o cara que é um ciclista do Tour de France, vou botar ele para correr uma maratona e ele vai correr uma baita maratona. E na verdade não, aí entra um outro princípio que você já sabe qual que é o princípio da especificidade. Então você tem um motor na corrida que está totalmente projetado, toda a sua adaptação neuromuscular, toda a sua própria adaptação muscular está ali focada para levar oxigênio para um determinado grupo muscular. É óbvio que um ciclista do Tour de France, se ele treinar um pouquinho, provavelmente ele vai correr muito bem. Provavelmente. Mas aí eles citam um exemplo real, e eu não lembro quem que era, mas era um ciclista profissional do Tour de France que ele correu a maratona. E o cara tinha um VO2 máximo acima de 70, assim, era um absurdo, quase 80. E ele correu a maratona pra, 3 e alguma coisa. Que é um baita tempo. Mas tá longe, tem muito amador que corre muito mais rápido que isso. E aí você fala, como é que pode? O cara é um ciclista profissional e ele correu a maratona pra 3 e 5, sei lá. Que, de novo, é um baita tempo. Mas tem amador que corre muito melhor. Porque ele não tem especificidade nenhuma, né? Então, tudo isso que a gente tá dizendo, gente, é pra dizer assim... VO2 é super legal, é uma métrica importante, cada vez mais evidências para longevidade, para treinamento, mas não é tudo, né? Porque a gente vive um mundo em que as coisas às vezes são um pouco maniqueístas. Então, tal coisa é o que importa, todo o resto é besteira. Não! VO2 máximo é importante, mas não é tudo na corrida. Perfeito. Esse exemplo que você deu desse ciclista, André, até tem um dado aqui que atletas amadores sub 3 horas, né, a tão desejada sub 3, né, na maratona, tem um VO2 máximo médio ali de 65,5. Ou seja, esse ciclista, se a gente pensasse que só o VO2 máximo importa, ele com certeza faria a prova abaixo de 3 horas com facilidade. E talvez ele faça, se ele treinar decentemente corrida, né? Mas ele sabe pedalar, ele é econômico pedalando, ele sabe a mecânica do ciclismo, não da corrida. Exato. Né? Então, que é bem diferente. Isso que... Eu Totalmente. mesmo pedalo E aí, André? terrivelmente mal, assim. Eu me sinto... É impressionante, cara, como eu pedalo mal, assim. Eu começo a pedalar, minha coxa começa a queimar, eu tô com a frequência cardíaca baixa e não consigo, porque eu não tô acostumado. Eu pedalo esporádico,
E eu acho insuportável, assim, o desconforto físico que eu sinto na bicicleta é muito maior do que o desconforto físico que eu sinto na corrida. Claro que talvez tenha um pouco de tendência, mas eu acho que é tempo à disposição, né? Assim, talvez, Sim. não pretendo fazer isso, mas talvez se eu começasse a pedalar todos os dias, talvez em algum momento as coisas se ficassem mais próximas uma da outra, né? Uhum. Com certeza, André. E o ciclismo, né? Só uma curiosidade, é um esporte que tem ali uma questão mental bem forte também. É um esporte que tem uma fadiga periférica, né? Não central ali. É claro, central também é importante. Central a gente está falando do sistema cardiovascular, mas periférica muscular muito, muito grande, né? A perna ali, a força muscular exigida, aquela sensação de perna queimando, é muito evidente no ciclismo, né? E isso que você falou de você pedala mal, né? Etc. Eu acho muito legal aqueles vídeos que a gente tem de uma câmera filmando de cima, assim, duas pessoas nadando, né? Você pega um atleta profissional de natação, um amador, para percorrer a piscina, assim, o amador dá, sei lá, 20 braçadas, o profissional vai lá e dá 8 braçadas e faz na metade do tempo. Então é isso, é a eficiência do movimento. Isso é muito importante, né? Então, isso o VO2 máximo nenhum vai resolver. Né? A especificidade do treinamento do esporte é fundamental. Né? Assim como a gente tem esportes, André, como futebol, como vôlei, como basquete, beisebol, qualquer outro esporte, muitas vezes coletivo, que não tenha um aspecto tanto de endurance, de resistência, onde o VO2 máximo dos atletas, não que vai ser baixo, né? A gente está falando de atletas profissionais, mas são VO2 de 45 para mulheres, 50, 60 para homens, são VO2 máximos semelhantes ao que a gente encontra em atletas amadores bem treinados de corrida. Sim. Então, não é todo esporte que o VO2 máximo é importante. Ele é muito importante principalmente para atletas de endurance, tá? Isso tem que ficar bem evidente também. Murilo, eu queria partir agora para a parte a explorar o seu lado treinador. Pode falar. Acho que você vai falar dos tipos de treino, certo? Na verdade, eu tenho uma pergunta antes. Mas, tá bom, mas eu vou só falar uns falar pontos. E aí eu te faço. Beleza. Você mencionou quando estava falando a última ideia aí sobre o platô, né? Isso é bem interessante também, André. Acho importante a gente falar que o VO2 máximo, ele sim atinge um platô, tá? Eu tô falando que não um platô assim, no meio do teste ergospirométrico, você atingir um platô ali de oxigênio. Platô de melhora, não consegue mais melhorar. De melhora. Treina, exatamente, treina e não André. melhora. Perfeito. Só que assim, primeiro ponto, é difícil atingir esse platô. Né? Você precisa de uma rotina muito, muito frequente de treinos, precisa treinar muito bem há muito tempo e etc. para atingir esse platô. Então não é qualquer atleta amador que vai atingir esse platô tão facilmente. Até porque o atleta amador treina às vezes 8 meses do ano, aí fica lá 4 meses sem treinar porque se machucou, ou vai no período de festas, fica 2 meses totalmente sedentário, o VO2 já reduz de novo. Então, para atingir o platô demora um pouco. Mas sim, você pode atingir um platô de VO2 máximo por conta do treinamento, por conta de questões genéticas também. Então, o VO2 máximo tem também um forte componente genético, né? E aí, porque algumas pessoas são capazes de correr abaixo de 3 horas e outras não, né? Tem pessoas que, sinto dizer, que talvez nunca consigam correr uma maratona abaixo de 3 horas. Elas podem se tornar, sim, as melhores versões de si mesmas. Começou correndo ali uma maratona para 5 horas e depois virou uma corredora para 3 horas e 40. Poxa, é uma baita melhora. Mas talvez ela não consiga correr abaixo de 3 horas, por questões mesmo genéticas, um VO2 máximo que não vai subir mais tanto, já atingiu um platô e etc., como a gente falou. E aí um outro ponto também que eu acho que a gente já falou, né, que é a questão do envelhecimento, né? Então, o VO2 máximo tende a cair com o envelhecimento por conta de uma menor capacidade do músculo cardíaco de força de contração, a redução da frequência cardíaca também. Então, a pessoa mais velha tem uma frequência cardíaca menor. Então, tudo isso faz com que o VO2 máximo tenda a cair ao longo do ano. Mas, um outro ponto muito importante... Ao longo da vida, desculpa, do ano. Não, tranquilo. Mas um outro ponto muito importante é que o sedentarismo é o principal vilão, né, do VO2 máximo. Então, se a gente pegar uma pessoa de 40 anos ativa fisicamente, um corredor de 40 anos comparado a uma mesma pessoa ali de 20 anos de idade sedentária, provavelmente essa pessoa tem um VO2 máximo maior. Né? Então, não quer dizer que só porque a pessoa tem 20 anos a mais, o VO2 máximo dela vai ser menor do que aquela outra. Se ela é ativa, é bem provável que o VO2 máximo seja maior. E outra coisa, para a mesma pessoa, se ela foi sedentária, sei lá, até os seus 30 anos de idade, e daí ela começou a treinar a corrida, por exemplo,
é bem provável que o VO2 máximo dela também vai ser maior dos 30 aos 40 anos do que foi nos outros anos de vida dela. Então, isso exemplifica por que muitas pessoas, e eu tenho alunos que são exemplos disso, batem os seus recordes pessoais numa prova mais velhos, com Sim. 40 e poucos anos. Quantos exemplos de Atletas maratonistas profissionais, né? sub-3 aí? Até atletas Exato, profissionais. atletas profissionais também, né? Então, assim, às vezes a atleta fica 10 anos da vida buscando um sub-3 e isso acontece com 40 e poucos anos de idade, né? Sim. Mas peraí, ele tá mais velho, mas, poxa, tá muito mais bem treinado, Uhum. né? E outros fatores, não só o VO2 máximo, foram mais bem desenvolvidos, né? Como a economia de corrida, Com certeza. o PCR mais bem desenvolvido, mais próximo do VO2 máximo. Então, tudo isso influencia bastante. Com certeza, Murilo. Eu acho que, assim, uma coisa que eu acho legal, assim, a gente tem o fator genético e tal, mas, assim, o que, assim, quando eu penso em envelhecimento, né? Eu acho que a maioria das pessoas pensam mais ou menos semelhante, né? Tudo que eu não quero é ficar dependendo dos outros, né? Acho que isso não sou eu que estou falando. Tem estudos que mostram que a perda da independência é um dos maiores determinantes da felicidade, né? Incidência de depressão, qualidade de vida, percepção de qualidade de vida, ou seja, o que a pessoa acha da vida dela naquele momento. E aquela pessoa que se mantiver ativa e tiver um VO2 máximo acima de 35, acima de 40, que é plenamente possível, mesmo com 70, 80 anos, independentemente de quanto que ela correu, essa pessoa não vai depender dos outros. Então, tipo assim, caramba, acabou o pão. Beleza, eu desço e vou comprar pão. Tô no aeroporto, a escada rolante parou. Tá bom, eu vou subir de escada convencional. E a gente sabe, né, que quando a gente fala de gente mais velha, né, dos idosos, a gente sabe como é heterogêneo, né, Murilo? Tem aquele, né, que a Mariana até falou no episódio, tem aquele vozinho completamente frágil, dependente, e tem aquele cara que faz tudo, que tá vivendo a vida dele. Então, assim, acho que o mais legal dessa discussão, até eu fico até mais animado com a parte de qualidade de vida do que propriamente dito pela performance. Uhum. Agora, indo para o que eu ia te perguntar, Murilo, essa pergunta eu acho que é muito importante, porque eu acho que tem muita gente fazendo confusão sobre isso. E eu vou te pegar meio no contrapé aqui, tá? Desculpa. Mas o ponto é o seguinte, eu preciso fazer um treino específico para VO2 para melhorar o meu VO2? Essa é a pergunta. Uhum. Perfeito. Não necessariamente, André. Assim, a gente consegue manter o VO2 máximo com treinos de baixa intensidade, realizando treinos talvez específicos, por exemplo, para melhorar, né, o VO2 máximo, a gente precisa de intensidades mais altas, né? A gente precisa de estímulos que sobrecarreguem o nosso sistema cardiovascular. Como você muito bem falou, a bomba cardíaca é dentre vários outros fatores, é o principal determinante do nosso VO2 máximo, né? Então, a gente fazendo treinos, por exemplo, de intensidade em subida, onde a gente tem ali como intuito desenvolver força específica de corrida, mecânica de corrida, etc. Consequentemente, a nossa frequência cardíaca também vai subir bastante, a gente vai chegar ali perto do nosso VO2 máximo, a gente vai ter um tempo de recuperação curtinho, ou seja, a nossa frequência cardíaca vai ficar sempre bem alta durante esse treino. A gente realizando intervalados de curta duração, né, sprints curtos, com finalidade principal de desenvolver velocidade máxima. Todos esses estímulos que fazem com que a nossa frequência cardíaca fique acima do nosso segundo limiar ventilatório podem levar a adaptações do nosso VO2 máximo. Eu acho que talvez eu não tenha sido claro. Eu quero dar o exemplo assim, ó. Vamos supor, imagina que tem um cara que é sedentário, né, e ele tem lá um VO2 abaixo de 30. Então o cara tá quase assim, ele só consegue ficar sentado. Se ele tiver que andar um pouquinho, ele tem que parar para respirar. Esse cara só vai melhorar o VO2 dele se ele começar a fazer treinos específicos de VO2, ou se ao sair, ele começar a fazer caminhada. O VO2 dele vai melhorar? Ele vai começar a fazer rodagens em Z2. O VO2 dele vai melhorar? Essa é a minha pergunta. Porque o que eu vejo, Murilo, é que tá todo mundo de novo, como sempre, né? Como é um fenômeno clássico, né? Uma coisa entra na boca do povo, as pessoas estão em busca do santo grau. Então faz esse treino aqui que você vai... E aí eu vou dar a minha opinião. E não é opinião, tá? Eu fui ver isso e essa pessoa que está sedentária, ela vai ter um incremento de VO2 só de começar a fazer atividade.
É porque a intensidade é muito relativa, né, André? Para Exato. essa pessoa que às vezes caminhar do sofá para o banheiro já é um esforço Uhum. alto, se essa pessoa começar a caminhar 10 minutos por dia, isso já vai ser um treinamento exaustivo para ela, já vai Exato. levar o Exato. coração dela a frequências cardíacas que ela não está acostumada. Então, sim, a É. resposta é sim. Uhum. Talvez para um atleta de corrida mesmo, uma pessoa já mais bem treinada, Perfeito. ela vai se Agora beneficiar acho que a gente. sim de treinos, ela vai se beneficiar. Talvez os treinos em baixa intensidade sirvam mais para você manter o seu VO2 máximo, mas para você aumentar ele, você precisa impor ao seu sistema cardiorrespiratório uma demanda maior do que ele está acostumado. Então Perfeito. você precisa trabalhar em intensidades mais altas, acima do segundo limiar ventilatório. E isso pode acontecer em treinos de subida, como eu falei, em treinos de sprints curtos para desenvolver velocidade máxima, mecânica de corrida, economia de corrida, mas a gente também tem alguns protocolos de treino voltado para desenvolver a potência aeróbica, ou seja, desenvolver o nosso VO2 máximo. Então, Bruno, por que eu quis trazer essa pergunta, né? E aí, Uhum, cheguei aqui com uma pergunta nova, mas assim, a minha ideia é o seguinte: o meu medo, mais uma vez, é que alguém fale assim: pô, os caras estão falando de VO2, são todos uns malucos que querem correr maratona, uhum, não só pensa em performance. Não, entendeu? Eu quero uhum, convidar aquela pessoa, ou eventualmente, provavelmente a nossa audiência não é essa pessoa, mas certamente tem um familiar que está ali mais paradão. Ou seja, ampliar o público, né? Trazer essa sim, informação para pessoas que querem para sair do sedentarismo, entende? Esse é o ponto que eu quero chegar. Então, uhum, colocar uma caminhada de forma regular, e como o Murilo falou, para essa pessoa talvez a caminhada seja um baita desafio. Já vai ter impacto no uhum, VO2. Agora, especificamente, acho que se você puder citar, assim, só para a gente entender agora a parte do treino mesmo, voltamos para o mundo da uhum, corrida. É, dois exemplos, duas prescrições de treino, lembrando que não é recomendação, não é para você copiar e fazer amanhã, até porque tem riscos uhum. envolvidos. Mas assim, dois exemplos práticos de treino que você poderia recomendar aí. Tá bom. Eu vou dar o exemplo aqui mais clássico do que seria um treino bem focado para trabalhar VO2 máximo, potência aeróbica. A gente sabe que o VO2 máximo a gente não consegue sustentar, né, essa intensidade de exercício por muito mais do que 5, atletas muito bem treinados, talvez 7 minutos, mas vamos falar aqui de 3 a 5 minutos, tá? Um sujeito normal, não profissional, tá? Uhum. Então, assim, estímulos acima do segundo limiar ventilatório, ou seja, ali a gente está falando de 90, 95% do VO2 máximo daquela pessoa, né? Próximo ali à frequência cardíaca máxima dela, talvez 90% da frequência cardíaca máxima aproximadamente. Fazer estímulos nessa intensidade de duração de 3 a 5 minutos, né? Talvez um pouco menos para aqueles mais iniciantes que ainda estão começando a se adaptar a essa intensidade de exercício. Então, estímulos nessa intensidade, com pausas passivas, tá? Desculpa, pausas ativas. Então, a pessoa se manter ali trotando leve ou caminhando se necessário, mas tentando manter um trote leve seria interessante, porque você não deixa a frequência cardíaca cair muito, Perfeito. apenas o tempo suficiente ali para você se recuperar minimamente e já conseguir suportar novamente um bloco de 3 a 5 minutos numa intensidade mais alta novamente, tá? Quanto tempo de repouso? Isso vai variar muito de pessoa para pessoa e do nível de treinamento, né? Quando a pessoa está começando, talvez estímulos de 3 minutos com pausas de 2 minutos e meio, 3 minutos, mas Uhum. quanto menor essa pausa ativa, melhor, porque a gente vai permitir com que a frequência cardíaca não caia muito. Então ela está alta, Uhum. alta, alta, alta durante o bloco principal. Durante a recuperação, essa frequência cardíaca cai um pouco, mas não demais, por isso que não é uma pausa passiva, onde a pessoa simplesmente para, senta na calçada ali, espera o Uhum. tempo passar, ou vai caminhar muito leve. Não, ela se mantém ativa, se bem treinada por pouco tempo, para a frequência cardíaca só cair um pouco, dar uma leve descansada ali e já volta para um próximo estímulo. Então, é um novo estímulo de alta intensidade. Então, quanto mais tempo a frequência cardíaca dessa pessoa ficar em alta intensidade, melhor para a Melhor. gente desenvolver esse VO2 máximo, tá? Aí é claro que, né, algumas ressalvas, né, André? Quando a gente fala em exercícios de alta intensidade, lembrando daquela regrinha dos 80-20. Então, tem que tomar bastante cuidado. Qual que é o volume total semanal de treino dessa pessoa? Quantos estímulos nessa intensidade ela vai realizar? Vai realizar esse treino uma vez na semana, 2, 3 vezes na semana? Tudo isso vai variar do quanto Uhum. essa pessoa já está habituada àquilo.
Então, para uma pessoa iniciante, então, uma vez na semana é mais do que o suficiente para ela desenvolver o VO2 máximo com um treino assim específico, né? Mas com o tempo, com volume maior de treinamento, mais experiência, e não ultrapassando ali os 20% em alta intensidade de volume na sua semana, é seguro a gente realizar esse tipo de treino. Legal, Murilo. Então, é isso. Eu acho que tem algumas dicas aqui para quem está realmente afim. Acho que, assim, esse estímulo, gente. Então, assim, o que eu fui dar uma lida sobre isso e, assim, a sensação na corrida que você vai ter é mais ou menos na sensação de 5K, de uma corrida de 5K. Isso falando você correndo para o seu máximo. Então, assim, é um estímulo de altíssima intensidade. Então, se é 90% da sua frequência cardíaca máxima, então vai ser um baita de um estímulo. E isso que o Murilo falou é muito importante. Você vai, quando você começa, então, por exemplo clássico, assim, que eu acho que é bem ilustrativo, são tiros de 1 quilômetro. Então, para a grande maioria das pessoas, né, um tiro de 1 quilômetro para um ritmo de 5K ou um pouquinho mais rápido até, vai dar algo muito próximo do seu VO2 máximo. Só que você tem que entender que quando você começa um tiro um tiro de 1.000, você não vai chegar no VO2 máximo no primeiro minuto. Você vai começar a incrementar e por isso não adianta tanto. Não é que não adianta. Talvez não seja a melhor estratégia você fazer um tiro muito curto. É melhor você fazer um tiro um pouco mais prolongado, entre 4 e 5 minutos. E a pausa, você tem que descansar, porque senão você vai fazer uma prova de 5K e você vai quebrar. Isso não é um treinamento, isso é uma prova. Você vai ter um descanso, sua frequência vai cair, mas não vai voltar ao patamar anterior. Então, no segundo tiro, você já vai começar de um lugar mais alto, né? E aí você vai ficar, ao longo deste treino, 15 minutos, 12 minutos, talvez para pessoas mais treinadas, perto de 20 minutos nessa intensidade ali, próximo ao seu VO2 máximo. E é importante entender que quando você vai começar a fazer, você vai fazer um tiro de 1.000 metros, não pode ter assim, com 30 segundos você não pode estar com a língua para fora. Né? Se você estiver fazendo isso, você já passou, você já está talvez até ali numa frequência máxima ou cruzando ali já passou o VO2 máximo, já está entrando no metabolismo anaeróbico. Não é isso. Né? Se você fizer isso, você não vai conseguir sustentar, provavelmente. Você não vai conseguir sustentar. Então, assim, é aquela coisa, você vai ter que começar o primeiro minuto forte, mas não insuportável. Quando tá começando a ficar bem desconfortável, acabou. Então, assim, isso é muito subjetivo, depende da resiliência mental de cada um, isso é uma coisa que depende um tempo até para conseguir. E você vai ficar pouco tempo nessa faixa, isso é importante dizer. Até tem um protocolo que eu já testei no elíptico, né, que é um protocolo de VO2 máximo que você faz 4 a 5 vezes, 4 minutos, com 4 minutos de fase de recuperação. Então, no elíptico lá você vai pegar, por exemplo, a minha frequência cardíaca máxima é 185. Então, 90% disso, vai lá, entre 175 e 180. Você vai fazer 4 minutos, que nem um maluco no elíptico, é difícil, porque a frequência cardíaca tem mais dificuldade de subir. Mas em algum momento ali você vai chegar, você vai sustentar, depois você vai diminuir a intensidade e vai fazer o elíptico por 4 minutos. E aí, ao longo de 4 a 5 vezes esse processo, você vai conseguir permanecer nesta faixa por 12 minutos, 10 minutos, já é um benefício bastante interessante. Eu, pessoalmente, fiz muito isso no elíptico porque eu me machuco muito e esse tipo de treino tem um risco, né, de desgaste articular, né, então ligamentar, muito alto. Então, assim, talvez seja uma maneira para quem quer fazer um exercício de VO2 ou não gosta de correr, dá para fazer na bike também, tá? É a mesma coisa, o princípio é o mesmo. Você vai ficar nessa mesma faixa de zona de treinamento, nessa mesma frequência cardíaca pelo mesmo tempo, só que na bike. E aí você vai ter que botar carga, enfim. E tem que lidar com a fadiga periférica que a gente falou, exatamente, né? Um pouco mais difícil de atingir a frequência cardíaca também mais alta. Eu acho mais difícil na bike do que no elíptico, pessoalmente. Um grupo muscular menor envolvido, né? A gente tem mais trabalho de membros inferiores, um pouco de core. Agora, no elíptico, a gente consegue usar também membros superiores. A gente utiliza os braços para empurrar e para puxar aquela alavanca. Então, mais grupos musculares ativados, consequentemente, a frequência cardíaca tende a subir mais. Tem um outro treino, que é um treino clássico de VO2 máximo. Esse é bem diferente e eu vejo as pessoas fazerem pouco. Esses são praticamente um treino de sprint. Aí você fala assim, nossa, mas sprint não tem nada a ver com VO2, o que está acontecendo? Sprint já está falando de zona anaeróbica. O racional aqui, gente, é mais ou menos o seguinte, você vai fazer 8 vezes
em 200 metros, 8 vezes 30 segundos, 20 segundos, só que com intervalos muito curtos. Qual que é a lógica? Exato. Você faz um esforço muito intenso, a frequência vai lá em cima, só que aí você tem uma pequena pausa. Mas quando começa a cair a frequência, você faz um novo estímulo. Então, na média, você fica dentro dessa faixa, que não é nem um limiar anaeróbico, nem uma frequência cardíaca máxima, mas é muito perto do seu VO2 máximo. E eu acho interessante desses treinos, Murilo, é que são treinos muito intensos, mas são muito curtos, né? É até Sim, sim. contra-intuitivo. A pessoa vai fazer um aquecimento de 10 minutos, faz os tiros, faz um desaquecimento de 10 minutos, e o treino dela durou 35 minutos. Você fala assim, isso aqui não adianta nada, né? Mas adianta, porque... Uhum. Esse é um clássico exemplo de treino que, assim, o principal objetivo dele, às vezes nem é só desenvolver o VO2 máximo, mas é desenvolver velocidade máxima, é desenvolver economia de corrida e etc, né? Mas tem esse aspecto do VO2 máximo também, exatamente por isso que você falou. A frequência cardíaca leva um tempo para subir, né? Mas você faz o primeiro sprint, ela vai subir um pouco. Aí você tem um leve descanso, já faz um novo sprint, ela sobe mais um pouco, porque ela não dá tempo dela cair demais para valores basais ou de uma corrida leve. E uma coisa interessante, nesse modelo de treino, a gente normalmente vê uma frequência cardíaca, se a gente traçar uma curva, ela vai aumentando gradativamente ao longo dos estímulos. Porque no primeiro você ainda não consegue atingir uma frequência cardíaca muito alta. Ela sobe, mas não dá tempo. Aí você dá um leve descanso, não o suficiente para recuperar totalmente. Já dá um novo estímulo. Então, entre aspas, o cansaço vai se acumulando, né? O esforço vai se acumulando, a frequência cardíaca vai aumentando gradativamente. E quando a gente analisa um gráfico, a gente tem uma frequência cardíaca exponencialmente maior ao longo dos tiros. Legal, Murilo. Uma última pergunta sobre isso, que eu acho que é bastante pertinente. Na verdade, antes de eu te fazer essa pergunta, eu vou convidar os nossos ouvintes a curtirem o vídeo, se inscreverem no canal, quem estiver acompanhando no YouTube. Quem acompanha a gente pelo Spotify, por favor, gente, avaliem o episódio. A gente tem... Eu olhei hoje. A gente tem mais de 10 vezes pessoas seguindo do que pessoas que avaliaram. Todo mundo que avaliou deu 5 estrelas, eu agradeço a quem avaliou. Mas, por favor, gente, se vocês gostam do que a gente faz aqui, avaliem, isso ajuda bastante o podcast. Então nos sigam lá no Spotify. Não deixe de nos acompanhar também no Instagram, isso é muito interessante. Temos um convidado que vai vir aqui, um convidado que eu conheci por lá, a gente começou a conversar, até que ele me contou de uma maratona que ele foi correr. Ele correu essa maratona e a gente convidou aqui, então a gente vai ter um convidado que a gente conheceu lá pelo Instagram, é o que a gente quer criar uma comunidade. Mandar um abraço, vou mandar um primeiro abraço aqui, vou mandar um abraço pro Luiz. Luiz é um ouvinte nosso que entrou em contato lá no Instagram e falou, eu quero um episódio sobre corrida e envelhecimento, tá entregue, quilômetro 41, número 43, então isso é muito legal pra gente, a gente tá sempre quebrando a cabeça sobre os temas, quando alguém chega e fala, faz um episódio sobre tal coisa, a gente adora, então acompanhe a gente lá, sem contar dos nossos Reels semanais, sempre eu e o Murilo revezando, a gente traz conteúdos de altíssima qualidade, modéstia à parte, mas assim, é muita informação, em muito pouco tempo, que é diferente do podcast, que geralmente é um modelo mais longo, então são conteúdos mais rápidos, para quem gosta de corrida. E o pedido principal, gente, se você gosta do que a gente faz aqui, compartilhe este podcast com aquele seu amigo ou amiga corredora. A gente quer entrar no top 50 podcasts de esporte nas paradas do Spotify, hein? Ajudem a gente, essa é uma meta que a gente tem. Então, não deixem de nos acompanhar nas redes aí. E por fim, para quem realmente gosta da gente e puder, não for fazer falta, contribuir no Apoia-se, também a gente vai ter a nossa eterna gratidão. É isso aí. Meu agradecimento também ao Luiz, a gente gosta dessa interação, né, André? E sentir, né, a resposta dos nossos ouvintes, acaba sendo um termômetro para a gente tentar entender qual o caminho tomar, né? Claro que a gente tem ali um gosto pessoal pelos assuntos que a gente aborda aqui, mas é muito legal a gente saber o que os nossos ouvintes querem saber, né? Muitas vezes pode ser um pouquinho diferente do que a gente acha pertinente ou interessante, então mandem aí as suas opiniões, são de grande valia pra gente. Fechou, Murilo. Bom, a última pergunta, Murilo, que eu acho que é uma coisa importantíssima, né? Que, de novo, eu tô com medo da pessoal sair aqui e falar assim, legal, vou fazer um treino de VO2. Quantas vezes por semana você acha que é razoável, assim, fazer um estímulo como esse, já que é um estímulo de alta intensidade? Como eu falei, André, a partir de uma vez na semana a gente já vai colher os benefícios disso. Mais vezes na semana
somente para atletas mais experientes, tá? E com um volume de treinamento semanal já mais alto. Então não adianta a pessoa treinar 2 vezes na semana e querer fazer as 2 sessões na semana com essa intensidade, né? A sobrecarga mecânica vai ser muito alta, então articulações vão sofrer, a musculatura vai sofrer, não tem necessidade disso. Agora, para uma pessoa que já corre 5, 6 vezes na semana, super experiente, que treina ali 60, 70 quilômetros por semana, ok, né? Ou seja, respeitando a regra dos 80-20, né? 20% do volume semanal para essa pessoa que treina 5, 6 vezes na semana, tem um volume alto, representa uma oportunidade ali de você talvez realizar 2 vezes na semana, quem sabe até 3 vezes na semana, dependendo da semana, um treino assim de mais alta intensidade. Agora, para aquela pessoa que está começando e tem uma quantidade de treino semanal mais baixa, não é interessante. Provavelmente ela vai acabar passando ali os 20% de volume semanal em mais alta intensidade. E lembrando que tem que ter espaço para as outras coisas, né? Tem que ter espaço para um limiar de lactato, que a gente já falou que é importante. Eventualmente tem que ter espaço ali para um estímulo anaeróbico, por que não? Que vai fazer adaptações neuromusculares. Tem que ter espaço para o treino de Z1, Z2, tem que ter espaço para o longo. Então, exatamente. Assim, não é para sair fazendo treinamento de VO2 máximo todo dia. Lembrando que as outras não coisas é a única prioridade. Maravilha, Murilo. Perfeito. Muito obrigado, acho que ficou legal. Eu quero saber dos nossos ouvintes se eles têm essa prática aí na rotina de treinamento deles. Comentem e nos vemos no próximo episódio. Valeu, Murilo. Então, valeu. Corredores e corredoras, encontrem o seu motivo para continuar correndo e nos encontramos no próximo quilômetro 41. Até lá. Até, pessoal. Até a próxima.